Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho, onde a gente fala sobre um assunto importante, relevante, que está rodando na mídia e que muitas vezes não é somente sobre o mundo do tiro, como alguns inscritos acham. Afinal, nós somos seres sociais, que coabitamos, coexistimos em sociedade e há relações interpessoais recíprocas, entre pessoas e empresas, entre o Estado e por aí vai. Então, a gente fala sobre assuntos relevantes. Mas o assunto de hoje, e antes eu quero pedir que você curta, inscreva-se, compartilhe, apoie este canal, torne-se membro e passe lá em nossa loja, Todo mundo já sabe o link, armariabr.com, Passe em nossa lojinha, muito legal. Mas o tema que eu quero falar hoje com vocês, ou pelo menos inicialmente, é o seguinte. O Estado, pessoal, vou falar em tese para não afrontar ninguém, Para a carapuça não cair na cabeça de ninguém. O Estado, pessoal, é montado, o governo, a União é montada sobre um princípio de tripartição de poderes. Tripartição de poderes. 3. Legislativo, que faz as leis. Executivo, que executa as leis que são feitas. E judiciário, que deve balizar e ver se está tudo, quando provocado, porque o judiciário é inerte, ver se realmente as condutas das pessoas, CPF, CNPJ, pessoas privadas, públicas e de economia mista, se está dentro da regra, do que foi feito, das leis que foram feitas. E para esse negócio funcionar, essa tripartição dos poderes funcionar, foi criado mecanismos de freios e contrapesos, Check and balance, que se fala da teoria do inglês, check and balance, peso e contrapeso. O que é isso? Para que nenhum dos três poderes se torne um superpoder, como eu disse, um faz as leis, o outro executa as leis, cumpre, nós devemos cumprir as leis que são feitas, o Estado só pode agir de acordo com as leis que são anteriormente, previamente estabelecidas, e o judiciário julga tudo isso. Então foram criados mecanismos de contrabalanceamento entre os poderes, para que nenhum saia da régua, saia da balança, Todo mundo fica ali equilibrado. E como é que funciona isso, por exemplo, na prática? Todo mundo viu recentemente que o nosso querido e amado presidente, o melhor presidente que teve no país, não precisa dizer quem, senão o YouTube não bota visualização nos vídeos, restringe, então todo mundo sabe, aquele presidente que dizia Deus, pátria, família e tacou liberdade no final, Nosso melhor presidente do país depois de Dom Pedro II, que não foi presidente, foi imperador, mas o segundo melhor administrador do Brasil, primeiro Dom Pedro, ou talvez primeiro esse e depois Dom Pedro, mas eu prefiro acreditar que Dom Pedro ainda foi o primeiro e esse é o segundo. Mas, devaneio, vamos voltar. Então, convocou uma manifestação para Paulista, infelizmente eu não vou, gostaria muito de ir, porque eu voltei semana passada de Brasília, e já ir para São Paulo esse final de semana realmente fica pesado. O presidente convocou aí uma manifestação para o dia 25. Todo mundo viu, vai ser um estouro. Eu queria estar acompanhando em tempo real. Eu espero que quem esteja lá, recomendo ir, quem esteja lá, transmita, por favor, ao vivo, em tempo real. Não é redundante, mas transmita, porque eu vou estar na frente da TV assistindo o YouTube aí. Pois bem, convocou essa manifestação. E aí já foi um alvoroço para o espectro político adversário, porque promete-se uma manifestação gigantesca, fora da curva, Para mais do que isso, no intervalo entre a convocação, os primeiros chamados do nosso querido presidente para a convocação dessa manifestação e mais recentemente, o seu outro adversário político, que agora é governo, deu uma declaração que é considerada hoje como um absurdo mundial, Um líder
ser favorável ou comparar uma defesa de um Estado a um movimento de extermínio de judeus, de um segmento da população mundial, foram os judeus, né, que chamou-se, todo mundo sabe que é o Holocausto, foi um extermínio industrial quase de uma população. Pois bem, esse líder comparou a defesa do Estado de Israel com o que se produziu no Holocausto causado por Hitler. E já foi um absurdo que hoje o presidente aí, ele é malquisto ou é comparável os piores administradores do mundo, né? Os piores líderes do mundo. Né? Tá nesse nível. E como reação quase imediata, liderada aí por nossa querida Carla Zambelli, teve um pedido de impeachment que passou, que juntou já no pedido 140 assinaturas. Pois bem, esse é o contexto da coisa. Como eu disse a vocês, a União é organizada pela tripartição de poderes que, em tese, fiscaliza. Quem fiscaliza o quê? O Legislativo, ele é responsável já que faz as leis, por fiscalizar o Executivo. O Legislativo, no espectro, na Câmara dos Deputados, é responsável por fiscalizar os atos do Executivo, principalmente porque, para saber se ele está cumprindo as leis que são feitas no Legislativo. O Senado, por sua vez, é responsável por fiscalizar o Judiciário, quando pode propor, por exemplo, pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Por quê? Porque a sabatina dos ministros do Supremo é realizada onde? No Senado. O segmento do Poder Legislativo que ele delegou os poderes para o ministro do STF, ele vai lá e tem a capacidade, obviamente, de fiscalizar se aquele ministro está executando os poderes conforme foi atribuído. Tudo dentro da regra. E, como eu disse, o Judiciário, por sua vez, quando provocado por qualquer dos poderes ou qualquer outra pessoa, sai da inércia para julgar os atos dos dois, para ver se está realmente indo de acordo. Foi o que aconteceu. Quando há uma distorção dessa finalidade de fiscalização recíproca, por motivos escusos e vis, toda essa estrutura lógica se desmonta, passa a não ter mais validade alguma, não ter eficácia nenhuma. Por quê? Porque o motivo, o mótum que vai dar causa à fiscalização é distorcido. E o que foi que aconteceu? Como eu já provoquei 2 vezes, todo mundo viu a chamada do presidente, o pedido de impeachment e recentemente, acho que no dia 23 de fevereiro, o seu 9 dedos, tremendo em todas as bases, se é que tem alguma, né? Em razão do medo, do tamanho da manifestação e, cumulado a isso, do pedido sobrado de legitimidade de impeachment, liberou, segundo o Poder 360, 20 bilhões em emendas. Vou deixar o link aí no primeiro comentário. Segundo o Poder 360, na data de 23 de fevereiro de 2024, liberou 20 bilhões de emendas para os deputados do Centrão. Então, meus queridos, não tem como haver fiscalização, pesos e contrapesos, freios e contrapesos, quando a percepção ou o parâmetro que baliza essa fiscalização deixa de ser a finalidade da administração pública e passa a ser, por exemplo, a percepção de recursos por meio de emendas. Isso é motivo, inclusive, para se repensar essa estrutura de freios e contrapesos imposta, a estrutura que se é posta no país. Por exemplo, essa estrutura tende a não funcionar quando você coloca outras variáveis que não é o alcance da finalidade pública mais legítima,
mais cristalina, mais pura. Porque quando foi se pensado essa teoria de freios e contrapesos, não se ponderou a esse nível que políticos estariam dispostos a vender a sua personalidade e a sua representatividade pública em troca de emendas parlamentares. É uma regra que tende a não funcionar quando se coloca essa variável. Entendeu? Mas esse é um mero discurso teórico, acadêmico, né? Estou lembrando aqui do mestrado de Direito Constitucional, do doutorado de Direito Constitucional. Nada tem a ver com o mundo real. Apenas a matéria que eu vou deixar no primeiro link fixado nos comentários. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço. Tchau.